Bom, pessoal, então vamos dar prosseguimento à nossa revisão, né, que nós iniciamos na última aula, falando sobre força elétrica, né, sobre lei de Coulomb. E agora falamos da lei de Coulomb da interação entre duas partículas e para a interação entre três partículas, né? Vimos o caso geral da interação para três partículas e nessa revisão de hoje nós vamos ver os casos especiais, né, da interação entre três partículas. Muito bem. Então, sistemas com três partículas, os casos especiais. O primeiro caso especial, pessoal, é quando aquele θ, aquele ângulo entre as forças elétricas, for 90 graus, né? Então, vamos colocar aqui, inicialmente, essa situação, né? Que eu tenho três partículas, né? Uma partícula de carga Q1, outra de carga Q2 e uma partícula de carga menos Qzão. Partícula de carga Q1 e Q2 positiva e a partícula de carga Qzão negativa, né? Então, nós já sabemos de antemão que entre Q1 e Qzão aparece uma força de atração, que eu vou chamar de força elétrica 1, tá aí um vetor. Enquanto que entre a partícula de carga Qzão e a partícula de carga Q2 também aparece uma força de atração, que eu vou chamar de força elétrica 2, certo? Muito bem. Então vamos dizer o seguinte, vamos colocar que esse ângulo aqui entre elas seja 90 graus, que é o caso especial que a gente está estudando, 90 graus. Então vamos imaginar que esse ângulo aqui entre as duas seja 90 graus. Está aqui, 90 graus, né? Como é que eu desenho o vetor força elétrica resultante aqui? Eu utilizo a regra do paralelogramo, né? Desenho um segmento paralelo, pego uma das forças, desenho um segmento paralelo à outra. Nesse caso aqui, ó, pego a extremidade da força elétrica 2 e desenho um segmento paralelo à força elétrica 1. Do mesmo modo, eu pego a extremidade da força elétrica 1 e desenho um segmento paralelo à força elétrica 2, né? Tá aí. Então eu fecho um paralelogramo. E aí como é que eu desenho a minha força elétrica resultante? Ela vai ter origem na origem comum dos dois vetores e extremidade lá na outra ponta, né? Tá aí. Minha força elétrica resultante. Beleza, né? Orientação, como eu disse, da orientação da força elétrica resultante, que é o que a gente está atrás, né? Quando a gente está trabalhando em sistemas de três partes mais partículas, nós estaremos geralmente atrás da força elétrica resultante. Então a orientação é dada pela regra do paralelogramo, foi o que a gente utilizou aqui, né? E o módulo é dado por essa expressão. Força elétrica resultante é a raiz quadrada da força elétrica 1 ao quadrado mais a força elétrica 2 ao quadrado. Vamos lembrar, pessoal, ó, já que o cosseno de 90 é zero, vamos lembrar daquela fórmula zona grandona, que a gente viu o caso geral. Ó, tá aqui. Quando eu boto o ângulo θ é 90, que eu boto um 90 aqui, né, vai ficar cosseno de 90, mas o cosseno de 90 é zero. Então aqui fica zero, né, aqui fica zero, e eu multiplico, o zero está multiplicando tudo isso. Então esse termo aqui, ó, vai embora. Isso daqui é zero, né? Só sobra esse daqui, que é o da fórmula, certo? Lembra lá a fórmula do teorema de Pitágoras, tá? Do triângulo retângulo. Tudo bem? Beleza. Esse é o módulo para a força elétrica resultante quando o ângulo entre os vetores força elétrica é 90 graus. Agora, o segundo caso especial é quando θ é 0 grau, forças paralelas entre si, né? Então vamos imaginar aqui mais uma vez a situação. Eu tenho Q1 e Qzão, ambos com cargas elétricas de mesmo sinal, ó, a corzinha, cargas elétricas de mesmo sinal. A gente pode dizer que as cargas são positivas, por exemplo, Q1 positiva e Qzão positiva, enquanto Q2 é negativo, né? Muito bem, então nós sabemos o quê? Que entre Q1 e Qzão, como elas têm cargas elétricas de mesmo sinal, aparece uma força de repulsão. Está aqui, força elétrica 1. Enquanto que entre Qzão e Q2 aparece uma força elétrica de atração, porque eles têm sinais opostos. Então, ó, força elétrica 2. Né? Sempre a força elétrica atua na linha que liga os centros das partículas. Né? Eu botei aqui elas afastadas uma da outra para a gente não confundir as duas. Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó,
o que é que nós temos? A força elétrica resultante é a soma das duas, tá aí. A orientação é dada pela regra da poligonal. Vamos lembrar aqui a regra da poligonal, ó. A regra da poligonal diz o seguinte: eu tenho força elétrica, vou desenhar as duas forças, ó. Vou desenhar a primeira força elétrica 1, faz de conta que está retinha, ó. Força elétrica 1, né? Força elétrica 1, tá aqui. A força elétrica 2, para a gente utilizar a regra da poligonal, eu vou botar outra cor, né? Tá aqui. A gente vai utilizar a regra da poligonal. Como é a regra da poligonal? Você vai colocando, unindo a origem de um vetor com a extremidade do outro. A origem de um vetor, vou pegar a origem do vetor força elétrica 2 e botar na extremidade do vetor força elétrica 1. Então seria uma coisa assim, ó, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Aqui é o vetor força elétrica 2, né? Força elétrica 1 e força elétrica 2. E então, como é que seria o meu vetor força elétrica resultante, no caso? Aí vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Então vai ser uma coisa assim, mais ou menos, né? Ó. Vai ser uma coisa assim. Então, esse daqui é o vetor força elétrica resultante, FR, né? Força elétrica resultante. Tá aí, né? Por isso que ele tem esse comprimento maior, é como se fosse o comprimento dos dois somado, né? Muito bem. Então a orientação dada pela regra da poligonal, já vimos aqui, e o módulo do vetor força elétrica resultante vai ser o quê? É simplesmente dado pela soma dos módulos da força elétrica 1 mais a força elétrica 2, né? Por quê? Porque o cosseno de zero, se a gente utilizar aquela fórmula grandona, vai dar 1 e a gente pode fazer uma manipulaçãozinha nas contas e encontrar esse valor, certo? Depois eu posso mostrar para vocês. Então, cosseno de zero é 1, então fica aqui o módulo do vetor força elétrica resultante é apenas a soma dos módulos das forças elétricas, certo? E por último, terceiro caso especial, quando o θ é 180 graus, que nós dizemos que nós falamos que as forças são antiparalelas, né? Então, ó, vamos botar aqui mais uma vez. Eu quero a força elétrica resultante nessa partícula de carga Qzão. Q1 e Q2 têm sinais iguais entre si, mas têm sinais diferentes para a partícula de carga Qzão. Então a gente sabe que vai aparecer forças de atração aqui. Entre Q1 e Qzão aparece uma força de atração, e entre Q2 e Qzão também aparece uma força de atração. Vamos ver lá. Ó. Então, primeiro, entre Q1 e Qzão aparece uma força elétrica 1 de atração. E entre Qzão e Q2 também aparece uma força elétrica de atração. Elas têm mesma direção e sentidos opostos. Tá vendo? Mesma direção e sentidos opostos. Por quê? Esse ângulo aqui, ó, eu vou botar aqui. Esse ângulo aqui entre elas, então, ó, esse ângulo é 180 graus. É o que a gente está vendo aí. 180 graus. Então, nesse caso aqui, as forças são, ó, antiparalelas, certo? Antiparalelas. 180 graus. Então, ó, como é que vai ficar as características do vetor força elétrica resultante? Né? Tá aqui, ó, o vetor força elétrica resultante. Percebam, ele tem um comprimento menor do que o comprimento dos dois. Né? A orientação é dada pela regra da poligonal. Como é que a regra da poligonal vai funcionar nesse caso aqui? Ó? Eu vou botar um vetor aqui, ó, vamos pegar o vetor força elétrica 2, faz de conta que é ele aqui. Força elétrica 2, né? E vou pegar o vetor força elétrica 1, vou desenhar ele para o outro lado, como está aí, né? Vou botar ele aqui, ó. Faz de conta. Então, percebam, eles têm mesma direção e mesmo sentido. Força elétrica 1, mesma direção e sentidos opostos. Desculpem. Mesma direção e sentidos opostos. Então, ó, perceba, eles têm mesma direção e sentidos opostos. Quando você vai subtrair aqui, ó, a gente vai pegar
o resto, se a gente for pegar aplicar a regra da poligonal, né? O que é que nós vamos ter aqui, ó? O que é que nós vamos ter aqui? Eu vou pegar e botar essa cor aqui agora. Percebam que eu vou simplesmente pegar o pedaço do vetor força elétrica resultante 2, que é o maior, né? É o vetor maior. Poderia ser o vetor força elétrica 1, tanto faz. Né? Eu vou pegar, ó, esse pedaço aqui, que é a diferença dos dois. Então eu tenho isso daqui, ó. Tenho isso daqui. Força elétrica resultante. Olha que maravilha. Força elétrica resultante. Certo? É um pedacinho menor. Foi por isso. É esse pedacinho aqui. Ele é a diferença entre esse vetor força elétrica 2 e esse vetor força elétrica 1. Né? Muito bem. Então, percebam. Aí a gente vai ter o que? Ó? Que o vetor força elétrica resultante ele vai ter mesma direção dos vetores força elétrica 1 e força elétrica 2. Essa direção aqui, no caso, é horizontal. Agora, o sentido dele é dado pelo sentido do maior vetor, né? Do vetor de maior módulo. No caso aqui, como a gente sabe, do vetor de maior comprimento. Então, como o vetor de maior comprimento é o vetor força elétrica 2, o vetor força elétrica resultante, tem que ter o mesmo sentido do vetor força elétrica 2, ou seja, da esquerda para a direita, certo? Muito bem, então essas considerações são sobre a orientação do vetor força elétrica resultante. Agora, o módulo do vetor força elétrica resultante é dado pelo quê? Ó? Pelo módulo força elétrica resultante é o módulo força elétrica 1, módulo da força elétrica 1, menos o módulo da força elétrica 2. Né? Já que o cosseno de 180 é menos 1. Quando a gente substituir naquela fórmula grandona, lá a gente pode encontrar esse resultado. Muito bem. O que acontece aqui? Né? O que acontece? Por que eu estou com esse módulo aqui? Força elétrica 1 menos força elétrica 2. Quer dizer o quê? Que não importa qual o valor da força elétrica 1 e qual o valor da força elétrica 2. Se o resultado aqui dessa subtração der negativo, você tem que botar o valor positivo, porque é o módulo da força resultante. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, se aqui fosse 2, desse 2 newtons, e aqui desse 4 newtons. 2 menos 4, menos 2. Só que o resultado da força elétrica resultante tem que ser positivo, do módulo dela, tem que ser positivo. Então, eu botaria 2 newtons aqui, positivo, certo? Essas barras querem simplesmente dizer que você vai considerar sempre o valor positivo, certo? Sempre o valor positivo. Beleza. Muito bem, então foram esses os 3 casos especiais. Agora, vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu tenho o seguinte. Deixa só eu trocar a cor dessa canetinha. Botar vermelho. Calcule a força elétrica resultante sobre a partícula de carga Qzão. É essa, ó, menos 1 newton, né? É o ângulo que forma aqui entre essas direções. A direção que está a carga Q1 e a direção que está a carga Q2 é 90 graus, né? Muito bem. Então tá aqui. A partícula de carga Qzão vai estar sobre a ação da força exercida pela partícula de carga Q1 e sobre a força exercida sobre a partícula de carga Q2. Né? Então a partícula de carga Q1 gera uma força elétrica e a partícula de carga Q2 também gera uma força elétrica. Como elas têm sinais opostos, Qzão tem um sinal negativo e Q1 positivo, a força entre as duas é de atração. Como Qzão tem um sinal negativo e Q2 tem um sinal positivo, a força entre as duas também é de atração. Né? Então, ó, mais uma vez, a gente usa a regra do paralelogramo. Essa força aqui eu vou chamar de força elétrica 1, né? Enquanto essa eu vou chamar de força elétrica 2. Utilizamos a regra do paralelogramo e encontramos aí a força elétrica resultante. Vamos botar os nomes aqui para a gente não confundir, né? Então, bora botar aqui. Aqui vai ser a força resultante, força elétrica resultante. Aqui vai ser
a força elétrica 1, e aqui vai ser a força elétrica 2, certo? Então, perceba, as unidades aqui tá microcoulomb, centímetro, centímetro, e aqui está nanocoulomb. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa é transformar essas unidades, né? Transformar essas unidades. Então, Q1, 9 microcoulomb, vai ficar 9 vezes 10 a menos 6. Nós temos que lembrar, ó, não podemos esquecer que eu vou botar nesse cantinho aqui. Eu vou botar aqui, velho. Vou botar no cantinho aqui, ó. Tá vendo aí? Microcoulomb é ver 10 a menos 6 coulomb. Nanocoulomb é vezes 10 a menos 9 coulomb. Certo? Então, Q2 é 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Qzão é 1, aqui ó, cuidado, porque tá menos 9, aqui é nanocoulomb, né? A gente cometeu esse errinho. Nanocoulomb. Menos 1 nanocoulomb, que é menos 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. E D1, 3 centímetros, que é 3,0 vezes 10 a menos 2. Para a gente transformar de centímetro para metro, eu vou também colocar isso daqui aqui, ó. A gente transforma, você não esquece mais disso, de centímetro para metro, isso a gente vai aparecer muito por aqui. A gente multiplica por 10 a menos 2. Isso é a mesma coisa de dividir por 100. Então, 3 centímetros para eu transformar para metro, eu multiplico por 10 a menos 2. E 2 centímetros, né, a distância de 2 é 2 vezes 10 a menos 2 metro. Né? Muito bem, então vamos calcular a força elétrica 1. Força elétrica 1 é entre a partícula de carga Q1 e a partícula de carga Qzão. Eu vou calcular o módulo da força elétrica 1 agora, lembrando da formulazinha lá da lei de Coulomb. K, esse K aqui nós vamos utilizar o K imaginando que as partículas estão no vácuo, então esse K para a gente vai ser o valor de K0, que é quanto? 9,0 vezes 10 elevado a 9. As unidades são Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, né? K vezes Q1 vezes Qzão sobre D1 ao quadrado. Então, substituindo, né? Vai ficar como? Vai ficar... Ó, aqui a gente utilizou... Veja, vamos evitar aqui a confusão. Aqui, ó, é menos 6. Ou seja, eu utilizei como sendo um microcoulomb mesmo. Então, vamos botar aqui, fazer o seguinte. Esse valor aqui é microcoulomb mesmo. Esse valor do desenho é que a gente tem que substituir por microcoulomb. Microcoulomb, certo? Aqui é microcoulomb. É menos 1 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. Então vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes 9 vezes 10 a menos 6, né, que é Q1, vezes o Qzão, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 3,0 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Né? Muito bem. Então vamos lá. Aqui, ó, vejam o que é que eu fiz. Percebam o seguinte. Quando eu elevo esse termo que está aqui dentro, que está nesse parêntese, ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que é 10 a menos 4. Né? É só você lembrar o seguinte. Né? Esse termozinho, 10 a menos 2 ao quadrado. Só lembrar daquela propriedadezinha chamada potência de potência. O que é que diz a potência de potência? Se eu tenho x, né? Nossa. Então, deixa eu botar aqui, vai lá. Então, eu quero x elevado a A, isso tudo elevado a B. Então, a minha propriedade potência de potência diz que isso é a mesma coisa de x elevado a A vezes B. Certo? Então, 3a menos 2 ao quadrado.
vai ficar 10 a menos 2, desculpem, 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 2, que é 10 a menos 4. 3 ao quadrado dá 9. Aí o que foi que vejo o que foi que eu fiz. Aqui não tem 9 vezes 9 vezes 1. Eu peguei e simplifiquei. Aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. Com um 9 aqui. Ficou 1 aqui e 1 aqui. Por isso, né, que eu simplifiquei. Vezes 9, que é esse daqui, vezes 1. E aqui eu já estou aplicando a propriedade lá de multiplicação de números em notação científica. Você multiplica as mantiças primeiro. Então, estou multiplicando aqui. 1 vezes 9 vezes 1. São as mantícias. 1 vezes 9 vezes 1. Aí, vezes. Aí, agora o que é que eu vou fazer? A propriedadezinha lá. Conservo a base, que é o 10, e somo os expoentes. Cuidado, vou somar. 9. Ah, professor, mas aqui não tem mais, tem a menos, eu estou subtraindo. O que é que acontece? Aqui está, ó, os expoentes, eu vou fazer a soma dos expoentes bem aqui, para a gente ver. Ó, vai ser 9 mais menos 6 mais menos 6. Não é isso? Ó, menos 6, menos 6. Mais com menos, menos. 9 menos 6. Mais com menos é menos também, então menos 6. 9 menos 6, menos 6. Dividido aqui, como eu disse, ficou 1. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Resultado dessa conta toda dá 9 vezes 10 a 1. Vamos ver por quê. 1 vezes 9 vezes 1, 9. 9 menos 6 dá menos 3. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Só que aqui eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa divisão. Como é que a gente vai ficar aqui, ó? Eu vou botar e já vou deixar de canetinha vermelha. Vai ficar assim, ó. Opa. 9 vezes 10a menos, ó, menos dá 3, menos 3 dá menos 3, dividido por 1 vezes 10a menos 4, certo? Aí o que a gente faz? Primeiro a gente faz essa divisão aqui, ó. Primeiro a gente faz essa divisão. 9 dividido por 1. Quanto é que dá 9 dividido por 1? É 9, né? Agora, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4. Né? 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4. Vamos fazer esse rabisco aqui. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4. (10 a menos 4). Né? Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Menos 3 menos 4. Né? Porque é negativo aqui. Menos com menos dá mais. Vai ficar 10 elevado a menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4, subtrai, dá o sinal do maior. 10 elevado a 1, certo? Então, por isso que ficou 9 vezes 10 elevado a 1. Essa é a força elétrica 1, certo? Essa é a força elétrica 1. Bora lá. Agora quem mais? Vamos calcular agora a força elétrica 2. E aí, ó, o que é que acontece? A distância 2 agora é 2, né? Vamos lá. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Força elétrica 2 vai ser K vezes Q2 vezes Qzão, dividido por D2 ao quadrado. Mais uma vez aqui, ó, 9 vezes 10 a 9 é o K. A gente está imaginando o K sendo o K0 no vácuo. Q2 é 4 vezes 10 a menos 6, vezes Qzão, que é 1 vezes 10 a menos 6. Sobre 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos aplicar o mesmo raciocínio, pessoal. Ó, mesmo raciocínio. O que é que acontece aqui? Eu tenho o seguinte. 2 ao quadrado é 4. Então, eu posso simplificar com esse 4 aqui. Ó. 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 1. Está o 9 aqui e está o outro 1 aqui. Então, simplesmente peguei e multipliquei aqui os dois. Né? Multipliquei os 3. Ó, aqui ficou 1, né? Ó. Aqui ficou 1. Então, ficou 1 vezes 9 vezes 1. Tá ok. Vezes 10, aí multipliquei as mantiças, esse vezes esse, multipliquei as mantiças e agora vou somar os expoentes. Aquela mesma coisa da força elétrica 1. 9 mais menos 6 mais menos 6.
Então, por isso ficou 9 menos 6 menos 6. E 1 sobre 10 a menos 4, né? Isso daqui tudo vai dar quanto? 9. Aqui vai dar menos 3. Ah, professor, vai dar o mesmo resultado da conta anterior, né? Vai, ó. 9 vezes 10 a 1 newtons. Essa é a força elétrica 2, certo? Essa é a força elétrica 2. E aí, o que é que acontece? Lembrando, aqui, ó, microcoulomb, né? Nós fizemos essa correção aqui. Aqui é microcoulomb. Muito bem. Bora botar aqui vermelho de novo. Ok, então nós vamos ter o quê? Já temos a força elétrica 1 e a força elétrica 2. Agora vamos aplicá-la na fórmula. Lembrando que é um caso especial, né? Aqui, caso especial. Né? Por quê? Porque o θ aqui foi 90 graus, né? Força elétrica 1 ao quadrado mais força elétrica 2 ao quadrado. Então vai ser o quê? 90 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Por que que deu 90 aí? Por que que apareceu esse 90? Veja, o resultado foi 9 vezes 10 a 1 newtons. 10 elevado a 1 é 10. 9 vezes 10, 90 newtons, certo? Então vai ficar o quê? 90 ao quadrado mais 90 ao quadrado. 90 ao quadrado é 8.100, né? 8.100. Mais 8.100 dá 16.200. Quando a gente tira essa raiz aqui, né? Vai dar o quê? Aproximadamente 127,8 newtons. Essa é a força elétrica resultante para o nosso exemplo, né? Percebam que o cálculo ele é relativamente trabalhoso, porque você tem que sair fazendo esses cálculos de um por um, né, das forças elétricas e depois substituir na fórmula. Mas com a prática, pessoal, vocês conseguem fazer isso de maneira mais rápida. Aqui foi porque eu fui explicando, né, por isso teve essa certa demora. Mas você consegue fazer isso de maneira mais rápida conforme você vai ganhando prática nesses exemplos, certo? Muito bem, então vou fazer mais um exemplo aqui. Calcule a força elétrica resultante sobre a partícula de carga quesão, sabendo que as partículas encontram-se no vácuo. Então tá aí, ó. Eu tenho três partículas, Q1, Qzão e Q2. Elas estão no vácuo, né? A distância entre Q1 e Qzão é 3 centímetros e a distância entre Qzão e Q2 é 2 centímetros. Então, bora lá. Vamos ver. Primeiro a gente tem que determinar quais são as direções e o sentido das forças elétricas. Aqui eu vou chamar a força elétrica entre essas duas, entre Q1 e Qzão, de força elétrica 1. Então a gente vai ter o quê? Como elas têm sinais opostos, entre Q1 e Qzão vai aparecer uma força elétrica de atração. Está aqui. Né? Então eu vou chamar essa força aqui de força elétrica 1. E entre Qzão e Q2 também vai aparecer uma força elétrica de atração. Então vamos botar aqui, ó. Força elétrica 2. Certo? Vamos transformar aqui as unidades. Eu tenho que Q1 é menos 3 microcoulomb, então vai ser menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Qzão é 1 microcoulomb, então vai ser 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E Q2 é menos 4 microcoulomb, então vai ser menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? D1, ó, lembra a questão de transformar de centímetro para metro. Multiplico por 10 a menos 2. Então vai ser 3
ver10 a menos 2 metro. E D2, 2 ver10 a menos 2 metro. Ele disse que as partículas encontram-se no vácuo. Se as partículas se encontram no vácuo, então nós vamos ter que K é igual ao K0, que é 9,0 vezes 10 elevado a 9. 9,0 vezes 10 elevado a 9. 9,0 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, né? Então, vamos fazer esses cálculos. De F1, F2, nós já sabemos que, nesse caso aqui, como as forças têm mesma direção em sentidos opostos, é aquele terceiro caso especial, força elétrica resultante é dada pelo módulo da força elétrica 1 menos o módulo da força elétrica 2. Né? Isso tudo em módulo. Então, a gente vai ter que calcular aqui essas forças, né? Vamos calcular a força elétrica 1. É quem? Vai ser K vezes Q1 vezes Qzão sobre D1 ao quadrado. Então, força elétrica 1 vai ser quem? Vai ser 9,0 ver10 elevado a 9 vezes Q1, 3, é só o módulo que eu quero, 3 ver10 a menos 6 vezes Qzão, 1 ver10 a menos 6. 1 ver10 a menos 6. Dividir por D1 ao quadrado. D1 é 3,0 ver10 a menos 2 ao quadrado. Vamos lembrar daquele exemplozinho que a gente fez, né? Do exemplo anterior. 3 ao quadrado dá 9. Então eu já posso pegar, ó, vou botar aqui. Eu já posso pegar esse 9 aqui e vai embora com esse 3, né? E aí a gente já ajeita. Vamos lá. Vamos lá. Sem afobação. Paciência. Ó. Então, força elétrica 1 vai ser quem? Vai ser, ó. Quem vai ficar? Quem vai ficar? Vai ficar o quê, ó? 1 aqui, né? Aqui é 1. Então vai ser 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3 vezes 1, né? 1 vezes 3 vezes 1 vezes 10. Aí vamos lá, ó. 10 elevado a 9, ver 10 a menos 6, ver 10 a menos 6. A gente já fez isso daqui, a gente já sabe que dá 10 a menos 3, né? No final das contas. Isso tudo dividido por 1 vezes 10. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, né? 10 a menos 4. Muito bem. Então vamos fazer essa conta aqui, pessoal. Ligeirinho aqui, ó. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou botar aqui, né? O que é que eu vou ter aqui? 1 vezes 3 vezes 1 é 1, né? Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá para apagar. Então eu vou fazer aqui de novo esse risco da divisão menorzinho, né? Menos 4 aqui, né? Então aqui vai dar quanto? Vai dar o quê? 1 vezes 3 vezes 1 é 3. 3 elevado a menos 3, então 3 ver 10 a menos 3, dividido por 1 ver 10 a menos 4. 1 ver 10 a menos 4, né? Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 3 dividido por 1, 3,
10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4. Bora fazer aqui. 10 a menos 3. Nossa. 10 a menos 3. 10. Opa. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 vai ficar o que? 10 a menos 3 menos 4. Menos com menos mais. Menos 3 mais 4 dá 10 elevado a 1. Né? Então, 3 vezes 10 a 1 Newton. Essa é a força elétrica 1. Né? Essa é a força elétrica 1. Então, bora lá. No esforço de reportagem, vamos botar a força elétrica 2 aqui. Né? Força elétrica 1 já encontramos, é esse valor. 3 vezes 10 a menos 1, é esse valor aqui. Então, força elétrica 2 é quem? K vezes Q2 vezes Qzão, dividido por D2 ao quadrado. Né? Dividir por D2 ao quadrado. Vamos ver se cabe aqui. Então aqui já vai dar o quê? Daqui dá o quê? Aqui é um igual. Né? Deixa eu... Aqui é um igual. Né? Tá. Igual. Aqui vai ser o quê? Vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes 3 vezes 10 a 9. Não, vai ficar muito apertado. Melhor não botar. Senão a gente vai se confundir, né? Então, bora apagar isso aqui. Cancela. Vamos lá. Paciência. Força elétrica 2. Vai ficar o quê? 9,0 vezes 10 a 9, que é o K, vezes Q2. Q2 é 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6, vezes o Qzão, que é 1 vezes 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6. Dividido por D2, que é 2. 2 a menos 2. Então vai ser 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Né? Ao quadrado. Então bora lá. 2 ao quadrado é 4. Então vamos cancelar isso daqui, ó. Vamos simplificar aqui, né, ó. 2 ao quadrado é 4. Então esse vai embora com esse. Então, bora lá. Vai ficar o quê, ó? Força elétrica 2 igual. Aí, nós vamos ter o seguinte. 9. Já vou botar na multiplicação. 2 ao quadrado, 4. Cancelou com esse aqui, ficou 1, né? Aqui ficou 1. Então, vezes 1 vezes, né? Tá, vezes 1 vezes 1 vezes 10, ó. 9 mais menos 6 mais menos 6, né? Isso tudo sobre 1, né? Eu já vou botar logo. 1 ao quadrado é 1 vezes 10. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4, né? Tá aí. Então, quem vai ser a força elétrica 2, galera? 9 vezes 1 vezes 1, 9. Dividido por 1 é o próprio 9, né? Ó, 10 mais com menos menos, mais com menos menos. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Então vai ser o quê? 9 vezes 10 a menos 3. Dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Mesma coisa aqui, 9 dividido por 1 dá 9.
10 a menos 3, ó, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4, não deu 10 a 1? Então vai ser o quê? 9 vezes 10 elevado a 1 newtons, né? Essa é a força elétrica 2. Então bora lá. Já fizemos isso, né? Aqui, 3, né? Ver 10 a 1 é a mesma coisa de 30, né? A gente pode botar aqui, ó. Isso daqui, vamos botar de outra cor. Isso daqui, quanto é? 30, né? Então, vamos botar aqui, ó. Força elétrica 1 é igual a 30 newtons. Força elétrica 2 igual a 90 newtons, porque 9 vezes 10 a 1 10 a 1 é 10, 9 vezes 10 é 90. Então a gente vai ter o quê? Força elétrica resultante, né? Como são vetores que têm mesma direção em sentidos opostos, você subtrai os dois, né? Vai dar o quê? Força elétrica 1 menos força elétrica 2. Vamos botar aqui, ó. Vai ser o quê? 30 menos 90. 30 menos 90 é menos 60. Mas como está em módulo, né? A gente vai ter o quê? Que a força resultante, aqui, ó, a força resultante, vai ser o módulo, né? Força resultante, força resultante, força resultante, força resultante, né? Vai ser força resultante, vai ser o módulo de 30, que é a força elétrica 1 menos a 2, menos 90. 30 menos 90, né? Vou botar a setinha aqui, força resultante igual 30 menos 90 menos 60, só que está em módulo 60 newtons. Tá aí, ó, força resultante 60 newtons, certo, pessoal? Pode aparentar que são muitos cálculos, realmente são muitos cálculos, né? Mas, como eu estou dizendo para vocês, se você pegar, treinar esses exemplos, né? Esses exemplos que a gente vai trabalhar aqui, você vai desenvolver o hábito de fazer esses cálculos e vai conseguir realizá-los de maneira muito mais rápida, né? Não vai precisar se enrolar tanto. Aqui eu fui porque eu fui explicando passo a passo para vocês, né? Então você tem que desenvolver esse hábito de fazer essas contas para poder fazê-las de maneira mais rápida, certo, pessoal? Beleza. Então é isso, né? Era esse o nosso objetivo aqui, fazer essa pequena revisão. Na próxima aula nós vamos começar a falar de campo elétrico, é um outro assunto, e aí vamos seguindo, pessoal, né? Continuem em casa, continuem estudando. Quaisquer dúvidas vocês podem entrar em contato comigo, certo? E bola para frente. Vamos lá que a gente vai conseguir. Um abraço.